Deus, que seja feita a sua vontade, que seja a tua palavra, que não seja a minha palavra, que não seja a minha ansiedade, mas que seja a sua palavra ministrar a tua igreja. E foi quando ele me deu essa palavra. Nós vamos estudar sobre 2 capítulos, tá? Eu não vou mergulhar nele, mas eu vou falar o que Deus entregou para mim sobre os personagens dessa história. Então, em João 5, diz assim: a cura de um paralítico de Betesda. João 5:1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Quando Deus me entregou essa passagem, eu comecei a refletir sobre aquele paralítico. 38 anos paralítico. E Jesus, quando se aproximou dele, no versículo 6, ele pergunta: você quer que eu te cure? E aquele paralítico, ele podia ter dito para Deus, sim ou não. Simples. Era uma resposta simples. Mas o que ele fez? Ele se queixou. Primeiro ele se queixa e depois ele colocou a culpa nos homens. Então Deus, ele começou a me ministrar. 38 anos, uma infância, uma juventude. A Bíblia não fala em que momento da vida dele ele ficou assim, mas a Bíblia também não diz que ele nasceu assim. Então eu entendo que ele ficou assim em algum momento da sua vida. 38 anos. Ele não tinha mais esperança. Porque quando Jesus te pergunta o que você quer ser curado, ele fala para Jesus: Senhor, toda vez que as águas se agitam, vai um na minha frente. Não tem ninguém para me ajudar. E Deus, ele me falou 3 coisas. Que vão ter pessoas que vão saber das suas queixas, mas que é para zombar de você. Tem pessoas que vão saber das suas queixas para te julgar. Mas tem pessoas que querem saber das suas queixas para te ajudar. E nós estamos aqui de 3 em 3 horas, os intercessores. Glória a Deus. Quando você entra nessa live, você coloca o seu pedido de oração. Mesmo que você não coloque, mas que você pense. Os intercessores estão aqui. Eles não estão aqui para te julgar. Eles não estão aqui para te zombar. Eles estão aqui para te ajudar. Para mover os céus. 38 anos e aquele homem se queixou e colocou a culpa nas pessoas. Sendo que ele só podia ter dito assim: sim, Jesus, eu quero ser curado. Mas Jesus, ele faz essa pergunta, ele ouve a queixa do homem e ele não expressa opinião alguma. Ele simplesmente fala: levanta-se, pegue a sua cama e anda. E assim aquele homem fez. Jesus, ele não tocou naquele homem. Só com o poder da palavra dele, ele disse: levanta e anda. E aquele homem poderia olhar, se queixar, falar: como assim? Ele está ficando louco porque eu sou paralítico, como que eu vou levantar e como que eu vou andar? Mas aquele homem simplesmente obedeceu. E a pastora Vanessa, ainda hoje à tarde, ministrou Provérbios 18, 21. E eu vejo como Deus, ele vai trabalhando. Porque eu coloquei bem grande Provérbios 18, 21. Que a Bíblia fala que na nossa boca está o poder da vida e da morte.
Da boca daquele homem saiu uma queixa, mas da boca de Jesus saiu um milagre. Quantas vezes nós estamos assim? Nós nos queixamos e eu me coloco diante disso. Mas Jesus vem com uma palavra. Jesus, ele não falou para aquele homem, coitado de você. Meu Deus, olha, ninguém te ajudou. Porque se ele estava lá, gente, algum homem colocou ele lá. Pegou a cama e colocou ele lá. Só que Jesus, ele não olhou para isso, ele simplesmente viu que ali poderia ser um milagre. 38 anos esperando um milagre. E quando Jesus veio, foi muito rápido, foi certeiro. E a Bíblia, em Romanos 7:24, diz assim: miserável homem que sou. Nós somos impostores de nós mesmos, com a nossa boca, como a pastora Vanessa já ministrou isso na live. São os nossos pensamentos e as nossas emoções. E quando Deus começou a me ministrar essa palavra, eu até enviei para uma pessoa, porque daí Deus começou a falar, e daí eu queria dormir, e eu falei, ai meu Deus, e Deus começou a falar, e eu mandei, eu falei, olha, eu só vou te mandar, assim, é como se fosse assim, para deixar guardado, para não esquecer. Só para eu falar. Me deixa que eu quero falar. Só que Deus, ele falou duas coisas comigo. Ele falou assim, que para nós sermos curados, nós precisamos crer e aceitar que nós somos filhos de Deus. Só que existe as questões emocionais e espirituais e a iniquidade. E Deus me disse essa palavra e eu fiquei com ela e eu orei e fiquei com aquilo e falei, meu Deus, como que eu vou falar de cura se antes da cura o Senhor precisa ministrar a sua igreja sobre iniquidade? Mas a palavra que o Senhor me deu não é de iniquidade, é de cura. E como que eu vou ministrar isso? Não tem tempo. E eu orei com Deus. E aí eu cheguei quinta-feira de viagem e aí fiquei com ela, guardei para mim. E quando eu cheguei aqui, a palavra que a apóstola abriu essa festa, falando sobre iniquidade. A hora que ela começou a falar, eu levantei, eu fui para aquele canto e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus claramente me disse assim, eu revelo aos profetas, mas tem coisas que só um apóstolo pode falar, liberar e libertar o seu povo. Então não poderia ser eu a ministrar sobre isso. Tinha que sair da boca dela. Da boca da apóstola. E aí quando ela começou a ministrar, quando ela começou a falar e quando ela começou a revelar as coisas que Deus entregou para ela, foi como que Deus falou assim para mim, agora sim, o meu povo já sabe sobre isso. O meu povo já sabe que precisa ser arrancada essa raiz. Vão ter as lives de 3 em 3 horas. E agora, no 5º dia, você pode falar sobre cura. Você pode falar sobre cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E daí Deus continuou me ministrando que se você continuar os versículos, Jesus ele fala para aquele homem. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aí vai discorrendo no versículo 12, versículo 13. E aí Jesus fala assim para ele, você foi curado, mas não pequeis mais, para que não te suceda algo pior. Ele foi curado. Então aqui para mim está a chave de todo esse capítulo, porque aquele paralítico, ele não nasceu paralítico. Aqui havia um motivo, a Bíblia não fala qual foi o pecado dele, mas aqui Jesus diz, você foi curado, mas não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. Aqui para mim Deus fala claramente, aquele paralítico estava naquela condição por algum erro que ele cometeu. Se era emocional, se era espiritual, se era físico, a Bíblia não fala, mas ela fala que para que ele não pecasse mais. E Deus, ele nos ama a ponto de não nos deixar na mesma condição. Quando você se encontra com Jesus, com o Filho de Deus, não tem mais como a sua vida ser a mesma. A partir do momento que aquele paralítico teve um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma.
Nós podemos não estar aonde Deus ainda quer que a gente esteja no propósito, mas nós não estamos mais na mão do diabo. Nós não estamos mais. Eu quero mesmo profetizar, você não está mais na mão do diabo, a sua casa não está na mão do diabo. Os teus filhos não estão na mão dele, porque você conhece a Deus. Você conhece a Deus, e quando você aceita Jesus, você vira filho de Deus. E quando você vira filho de Deus, você está na brecha para ser curado. Você está na brecha. Em Romanos 8,16 diz, olha que, gente, olha que tremendo. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É para que não tenha sombra de dúvida, porque se há algo que pode nos convencer, é o Espírito Santo. Então, Romanos 8,16 diz, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Não deixe mais o inimigo dizer que você não é filho de Deus. Não deixe mais o inimigo dizer que você é qualquer pessoa. Porque a Bíblia afirma que quando o Espírito de Deus se une ao nosso, existe uma certeza tão grande. Nós passamos por tribulações, sim. Nós passamos por problemas, sim. Quando eu passo pelos meus problemas, que eu vou desabafar, porque eu desabafo, sim. Cris que sabe, né? Mas assim, eu desabafo e eu já falo, olha, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu falo, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não posso mais voltar atrás. Eu sei que isso vai passar, eu não sei quanto tempo, mas eu sei que isso vai passar. E vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Por isso eu já quero adentrar aqui em João 9, para que Deus fale algo tremendo, porque essa passagem foi o que Deus me ministrou, algo tremendo. João 9 diz assim no versículo 1, a partir do 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, pois foi, lavou-se e voltou vendo. Eu já li essa palavra muitas vezes, mas não como Deus me ministrou esses dias. Jesus, ele viu um cego. E os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos sabiam o Deus que eles serviam. Os discípulos sabiam com quem ele andavam. E mesmo assim, quando eles viram aquele cego, eles imprimiram um julgamento. Ele falou, Jesus... Fizeram uma pergunta. Jesus, ele é assim pelo pecado dele ou pelo pecado da família dele? E Jesus disse, nem uma coisa e nem outra. Ele nasceu assim para que se manifestasse a obra de Deus através da vida dele. E aí Deus começou a me ministrar. Como é fácil nós louvarmos, nós dançarmos, nós ministrarmos, nós orarmos. E saber que Deus está manifestando a sua glória na nossa vida através desse dom. Mas quando você nasce cego, para que manifeste a obra de Deus. Então eu até escrevi assim, nós queremos servir, louvar, dançar, pregar para a glória de Deus. Mas quem quer ser cego para a glória de Deus? Quem quer nascer cego para a glória de Deus? Aquele homem não pediu para nascer assim. Mas ele nasceu para que se manifestasse a glória de Deus.
No versículo 5, Jesus fala: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Que tremendo. Hanukkah, festa das luzes, que fala de Efatá, que Jesus pode transformar toda escuridão, toda treva em luz. Ele diz: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando ele foi e ressuscitou, Deus enviou o seu Espírito. E a palavra nos afirma que nós somos luz do mundo, porque nós somos coparticipantes dessa obra. A palavra de Deus diz que nós faríamos obra e faremos obras maiores do que Jesus. E Jesus pegou e falou para ele. Ele pegou, fez o lodo, colocou nos olhos daquele cego e falou: vai, levanta-te. Vai no tanque de Siloé. Pois ele foi, lavou e voltou vendo. E Deus me diz 4 coisas. Vai ter horas que vai ser permitido que a gente fale ou peça algo. Vai ter horas que vai ser permitido apenas tocar em Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Vai ter horas que vai ser permitido que você se queixe, como aquele paralítico. Mas vai ter horas que só vai ser permitido o silêncio, a fé e a obediência. Vai ter horas que só vai ser permitido isso. Nós precisamos entender qual estágio nós estamos. Se você já falou, se você já pediu, se você se queixou, se você se colocou diante de Jesus, ou se agora é momento de você se silenciar para ouvir a Jesus, ter fé e obedecer. Desde o começo dessa festa está falando obediência e propósito, obediência e propósito, obediência e propósito. Sabe, eu creio, porque nós estamos já num estágio que é obediência e propósito. Eu peço perdão para Deus, porque eu tenho dificuldade, não vou mentir. Cris me conhece, a apóstola me conhece, eu tenho dificuldade. Quando a apóstola me convidou, eu falei: meu Deus, foi o próprio Deus. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, eu falei: ai Deus, mas será que eu devo vir ministrar e não sei o quê? Não, porque o diabo ele faz isso com a gente. E tantos desafios no dia a dia. E Deus falou assim: não, você vai. E você vai orar por cura. Pelo Efatá de Deus. Porque... E ainda Deus me disse assim: ó, você ora por cura. E fala que quando Deus ministra primeiro o pregador, gente. Você ora por cura, pelo Efatá de Deus. Mas quando Deus envia pessoas no teu caminho para te ajudar, muitas vezes nós desprezamos. Nós não entendemos qual processo nós estamos. Então, eu coloquei 3 pontos. Às vezes você está pedindo por uma cura. Às vezes pode ser uma cura física, espiritual, emocional. Só que assim, você precisa entender que esse problema, se este problema é para a glória de Deus, se esse problema é algo emocional, ou algum erro, algum pecado, alguma raiz de iniquidade. Porque assim, eu até coloquei aqui, você não entende o momento de Deus. Os intercessores podem orar, os profetas podem profetizar, os mestres podem ensinar, os evangelistas te conduzem ao Pai, os pastores podem cuidar de você. Mas o endereço do milagre é Deus. O dono da resposta é Ele. O dono da resposta é Ele, porque quem faz é Ele. Quando o Marco Aurélio ministrou ontem, que ele falou assim: quem deve fazer algo é quem fala, né? Assim, resumindo. Não é você que ouve, é quem te prometeu. Então, Deus, Ele é o dono da resposta. Quando você aceita Jesus, entende que você é filho, que Ele é o caminho, o dono da resposta, Ele quer nos curar. Ele quer te curar essa noite. As pessoas que estão na live, Ele quer te curar, Ele quer me curar. Nós precisamos parar de julgar o sofrimento alheio. Em Salmo 121, 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos parar de julgar o sofrimento alheio. Eu não sei qual é o seu sofrimento, você não sabe qual é o meu. Então não cabe a nós julgar a pessoa. Às vezes nós chegamos para as pessoas e damos conselhos. E mãe recebe muito conselho, né?
Meu Deus, como mãe recebe conselho. Só que assim, quando a gente dá um conselho, muitas vezes a gente dá baseado nas nossas experiências, na nossa vida, no que nós faríamos. Então nós temos que parar de julgar as pessoas. Quando nós fazemos o curso de formação profética, Marcelo está aqui na live. Quando nós fazemos o curso de formação profética, nós aprendemos a profetizar e orar a palavra de Deus. É isso que os intercessores estão fazendo na live. Que tremendo, porque isso não imprime julgamento nenhum. A Bíblia tem as palavras de vida eterna. É Ele, é Deus que pode imprimir esse julgamento. Não somos nós. Não somos nós. Aí no versículo 6, Jesus diz, tendo dito isso, a Bíblia diz, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E eu adoro ler o livro de João, eu gosto muito. E eu finalizei um livro que eu gosto também de ler muito ele. A hora que eu termino, eu passo um tempo, começo a ler de novo, aí passo um tempo, começo a ler de novo, que chama Obstinado Amor de Deus. E não tem essa passagem no livro, tá? Mas ele fala de uma forma tão íntima com Deus, que você fala, meu Deus, o que é isso? E quando você vê essas passagens de João, o livro de João, ele fala muito sobre milagres e curas. João, ele era o discípulo amado de Jesus. Ele se inclinou em Jesus. Ele ouviu as batidas do coração de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. E ele no versículo 7 finaliza assim, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Quando o Marco ministrou ontem e deu aquele testemunho, na hora Deus me falou assim, é como João, mas no sentido do quê? Faltou-lhe as palavras. Meu Deus, aquele momento que aquele homem foi, pegou a água, jogou no rosto, que ele começou a ver, que ele começou a entender o que era Gênesis 1, que Deus fez o céu e a terra, ele começou a ver. Onde havia escuridão, veio luz. Ele começou a ver aquelas águas, ele viu quem curou ele. E João diz, simplesmente, foi, lavou e voltou vendo. Porque ele faltou as palavras. Quantas vezes Deus faz coisas nas nossas vidas? E eu quero mesmo profetizar que Deus vai fazer algo grande, uma cura nas nossas vidas, que as pessoas que verem vão faltar palavras para dizer o quanto Deus está fazendo nas nossas vidas. Vão lhe faltar as palavras. Eu fico imaginando aquele homem lavando, chorando, olhando as coisas que nós muitas vezes não damos a Deus. Nós não agradecemos. Eu voltando de viagem na quinta-feira, da praia, eu comecei a olhar aquelas montanhas. Eu comecei a olhar a cachoeira no meio daquelas montanhas. Sabe, quando eu vou para o meu trabalho, eu sento assim na minha mesa, e da minha mesa eu vejo a janela e vejo aquele céu. Quantas vezes nessa pandemia eu olhei para aquele céu, eu parava, olhava e respirava e falava, meu Deus, há um Deus no trono. Eu posso ter medo, eu posso fraquejar, porque eu sou humana, eu posso errar, mas há um Deus no trono. Há um Deus no trono. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo que há de vir, há um Deus no trono. E quando Jesus chega, a sua vida não fica mais a mesma. Não fica. Uma profundidade. Eu quero aproveitar e eu quero dizer o meu testemunho. Eu sei que eu já falei aqui algumas vezes, mas tem pessoas na live. Isso está sendo gravado e eu não sei que pessoa vai ver isso amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Eu não sei os propósitos de Deus, então eu preciso falar. Eu estou que nem a pessoa, me deixa, eu preciso falar. E esse me deixa ficou o dia inteiro, gente, comigo, porque eu falei assim, parece tão simples. Às vezes as pessoas podem ouvir, parece tão bobo, mas é isso, me deixa. Que eu quero falar, eu quero ser feliz. E Deus, Ele já me curou. E quando Ele me curou, Ele falou assim para mim, só quem é curado pode curar.
Mas não necessariamente o físico. Quem é curado emocionalmente também pode curar emocionalmente. Quem é curado espiritualmente também pode curar espiritualmente. Mas quem é curado fisicamente tem muita legalidade para orar e que outras pessoas sejam curadas. Eu me lembro do tempo que eu fiquei quase 1 ano com muitas e muitas dores. E fui diagnosticada com uma fibromialgia. E Deus sabe o quanto eu orei, o quanto eu procurei médicos, quantos remédios, quantos encontros, quantas pessoas oravam por mim. Quantas vezes a minha esperança se foi, quantas vezes eu não conseguia levantar da minha cama para sair, para trabalhar, para terminar minha faculdade. Mas eu tinha uma convicção, Deus pode me curar. E eu lembro como se fosse hoje, foi num encontro de servos. E quando o apóstolo Márcio orou por mim, gente, foi algo assim tremendo, tremendo, tremendo. Eu quero abrir a palavra que ele usou, porque eu nunca mais esqueci dessa palavra e eu nunca mais li essa palavra da mesma forma. Nunca mais, nunca mais. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi essa palavra que Deus usou para me curar. Foi esta palavra. Deus, através de Jesus, levou para a cruz todas as nossas enfermidades. Através da cruz, ele levou todas as nossas iniquidades. Ele sabe, ele nos conhece. Ele sabe aonde nós vamos errar. Por isso que ele envia pessoas para nos ajudar. Ele sabe, ele nos conhece. Foi ele que nos criou. Ele sabe, ele sabe. E depois que eu recebi essa cura, você fica assim como quem sonha. Tudo lindo, maravilhoso. E você acha que você não vai mais ser provada. Aí me casei, e quando eu estava grávida do primeiro filho, né, da primeira vez que eu fiquei grávida, eu tive muitos problemas. E quando eu passava pelo médico, ele falava algumas coisas comigo, eu chegava, eu orava, eu dizia, Deus, vai ser feita a sua vontade. Eu posso não entender, mas vai ser feita a sua vontade. E quando eu tive a perda desse filho, ele me pediu que fizesse um exame, e eu fiz esse exame. E aí eu cheguei com esse papel para ele, e ele falou assim para mim, você tem uma deformidade no colo do seu útero, e essa deformidade é de nascença. E ele falou assim, quando você quiser ter filhos novamente, você vai precisar fazer um tratamento e ficar de repouso, talvez a sua gestação inteira. E eu saí daquele lugar muito mal, muito mal. Eu chorava, e Deus falava com as pessoas e eu não entendia. E tá aí, ó meu milagre correndo. Tá aqui, porque Deus, ele realiza milagres. Quando eu fiquei grávida pela segunda vez, eu levei o exame para o médico que fez o meu ultrassom. E falei, olha, tá aqui, tô preocupada, tá tudo bem, e aí? E ele falou assim, quem te disse que o seu colo do... Essa criança é uma bênção. Meu Gabriel. É pra você, amor. Bate palma, é pra você. E aí, glória a Deus. E aí ele falou assim, quem que te disse que você tem uma deformidade no colo do útero? Eu falei assim, mas tá aqui. Eu falei, eu levei o papel, tá aqui. Ele olhou, ele falou, olha, conheço esse médico, meu amigo, fez faculdade comigo. Se ele disse, né? Tá aqui mesmo falando que você tem. Mas aqui, olhando agora o teu exame, você não tem nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E tá aí, gente, 2 anos e meio. Essa criança, glória a Deus. E meu Gabriel. Caiu, amor. E
de uma doença, né, de algo que aquele médico falou é de nascença. Para meses depois, 9, 10 meses depois, não, foi um ano, 12, 13 meses depois, aquele outro médico falou, olha, não tem nada. E eu tive a gestação tranquila, não tive problema algum. Então, assim, Deus ele pode sair de um problema que os homens podem dizer que é de nascença, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, e ele opera o milagre porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E quando começou essa pandemia, eu trabalho na Secretaria de Saúde, né, aqui de Jundiaí, e eu fiquei muito temerosa, preocupada, trabalhei muitas horas e ficava muito cansada. E em fevereiro desse ano, eu fui numa médica, numa dermatologista. Por que eu estou cantando isso, gente? Porque vocês vão entender. Eu fui numa médica, porque eu faço um tratamento nos pés há muitos anos. E um tratamento para algumas alergias há muitos anos. E eu creio que Deus ele pode operar a cura dele. Amém? E aí fui nessa médica, fiz os exames, a pandemia entrou, parou tudo, não consegui voltar. Setembro eu consegui marcar com outra médica. Olhou para mim, começou a fazer um monte de perguntas que eu não entendia nada. E falou assim, você precisa passar com um reumatologista. E eu falei, meu Deus, eu fui lá para cuidar dos pés e saí com um raio-x de tórax. Aí eu falei, Jesus, eu já fiquei preocupada. Aí marquei com a reumatologista e falei, olha, eu estou aqui porque a médica falou isso, isso, isso. Aí ela pediu uma bateria de exames e falou assim, nós vamos investigar, porque tudo indica que você tem uma doença autoimune. E ali meu chão caiu pela terceira vez. E eu falei assim, Deus, mas por que de novo comigo? Tem processos que a gente vai passar na nossa vida que a gente se pergunta, né? Deus, mas de novo? Você poderia me tentar em outra área, mas de novo a saúde, pela terceira vez, a saúde física. E aí eu fiquei muito mal. Eu confesso, eu fiquei muito, muito mal. Eu fiquei mal porque a minha mente ela já voou no meu casamento, nos meus filhos, no futuro. Olha como a nossa mente é. E aí eu já comecei a pensar um monte de coisa ruim. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse a doença autoimune que ela está achando, como que vai ser minha vida, não sei o quê. Nananana. E fiquei mal, gente, eu fiquei mal. E eu sei que as pessoas estão orando por mim sobre isso. Só que assim, aí fiz os exames, aí ela passou um tratamento, aí eu entendi que eu tinha que mudar alguns hábitos na minha rotina. Me estressar menos, né? Ser menos ansiosa, tudo isso tem impacto. E aí ela pediu 3 exames de sangue. E ela falou assim, são os últimos exames, né? E eu venho repetindo ele há 3 meses. E a primeira vez que eu fiz ele, o meu índice de inflamação, ele estava médio. Aí ela pediu que eu repetisse. Aí o índice de inflamação foi para 70 e o bom é 15. Ela ficou preocupada, ela falou, olha, eu vou pedir de novo. Aí ela pediu, aí o convênio não liberou. Aí eu fiz esse exame e saiu os resultados. De 70, que era o índice da inflamação que eu tinha, o resultado deu 4. Praticamente 0. Deu 4, eu falava assim, meu Deus, em 3 meses. 3 meses, 3 meses. Então, assim, significa que eu não tenho uma doença autoimune. Olha como o inimigo é sujo. Porque ele vai trabalhar nas nossas emoções. É aquilo que a pastora Vanessa falou hoje. É na nossa boca. É na nossa boca que está o poder da vida e da morte. Ele trabalhou nas minhas emoções. Porque eu sei que eu ainda preciso trabalhar. Esse mim são as minhas emoções. E ele sabe disso, mas Deus também sabe disso. E aí eu fiquei mal esses 3 meses. Aí eu paro e penso assim, gente, eu fiquei mal 3 meses. Olha que besteira. Eu fiquei mal 3 meses. Eu pensei em tudo, que não ia ter, o que ia acontecer, como que ia ser. Sabe, eu estou fazendo o tratamento que a médica mandou. Porque eu preciso voltar com ela, eu não posso voltar e falar, olha, eu não fiz nada, né? Mudei alguns hábitos de vida, né, de rotina. Mas assim, eu falo 3 meses que o inimigo ficou ali. E que eu fiquei naquele, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, naquela queixa, naquela queixa, naquela queixa. E essa festa eu falei assim, não Deus, eu já fui curada 2 vezes. Não é possível que seja uma 3ª vez. Se for para a tua honra, para a tua glória, amém. Mas eu não aceito.
E eu falava isso pro Sandro, eu vou na médica, eu vou saber o que eu tenho, eu vou orar sobre isso, porque agora eu quero saber o que ela acha que eu tenho. Falei, porque para você orar, você precisa saber o foco. Você precisa saber. Eu não podia simplesmente falar assim, olha, Deus me cura, mas me cura do quê? Me cura da doença X que aquela médica suspeita que eu tenha. E eu creio que já fui curada, porque os exames deram todos ótimos, os exames de sangue deram negativo. Então, assim, não tem mais como. Para os homens, não tem mais como. Então, agora é voltar com ela, ver o que ela vai falar, e tudo para a honra e para a glória do Senhor. Então, Isaías 53 nunca mais foi o mesmo para mim. Porque quando eu oro essa palavra, quando eu lembro dessa palavra, eu falo assim, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou a fibromialgia, ele levou o problema que eu tinha no colo do útero. Ele levou essa doença autoimune que a médica achava que eu tinha, que eu comecei a acreditar que eu tinha. Ele levou sobre si. Ele levou na cruz. Então, essa noite, Deus ele quer colocar isso na nossa mente. Que Ele pode nos curar de todas as coisas. Nós precisamos aceitar que nós somos filhos de Deus e clamar por esta cura. Quando você recebe a cura, tudo muda. Repara isso, tudo muda. Ninguém gosta de viver com dor, não é? Até uma dor de cabeça parece que tira a nossa paz. Ninguém quer viver com dor, que seja física, que seja emocional. Ninguém quer viver com dor. E Hanukkah, essa festa, o decreto é Efatá. E como eu gosto dessa palavra. Como eu gosto dessa palavra, meu Deus. Porque assim, eu sou intérprete de Libras e essa palavra ela fala muito comigo. Mateus 7, 34. Que Jesus ele colocou os dedos no ouvido daquele surdo. Ele cuspiu e tocou na língua daquele surdo. Ele olhou para os céus e declarou Efatá. Aqui eu vejo e falo, meu Deus. Porque a pessoa que é surda nem sempre é muda. Ela não fala porque ela não ouve e não reproduz o que ela fala. Mas se ela for treinada, bem, ela pode ser que ela consiga falar. E na passagem, ele fala que ele tinha a língua enrolada, a pronúncia, né? Enrolada. Mas quando Jesus toca nos ouvidos, quando Jesus segura na língua dele, quando ele olha para o céu, aquele surdo não escutou a voz de Jesus, mas ele sentiu a vibração da voz de Jesus. Existe uma palavra que nós aprendemos quando estudamos a surdo-cegueira, que chama tadoma. O tadoma é quando o surdo e cego, ele não vê, né, para você fazer Libras, então você fala, como que eu vou me comunicar com ele? Provavelmente naquela época ninguém sabia Libras, né? Era gesto, e olha lá, se conseguia se comunicar com ele. Então, muitas vezes, o surdo ele faz a leitura labial, e o surdo que é cego, ele usa o tadome. Então, ele usa esses 3 dedos encostados na garganta da pessoa, e ele sente a vibração da voz da pessoa. Então, quando Jesus toca os ouvidos, quando Jesus segura na língua daquele surdo, eu tenho a certeza, eu tenho essa convicção no meu coração, que ele sentiu a vibração da voz de Jesus. Ele sentiu. Até aquele momento, ele ainda estava surdo. Quando Jesus diz, Efatá, abre-te, aí, ele começou a ouvir. Mas até aquele momento, ele sentiu. Ele sentiu. Isso é muito tremendo. Essas 2 palavras, eu já vou entrar para o final, essas 2 palavras de João 5 e 9, fala sobre água, né? Tem a água. E tem um louvor que eu gosto muito, e que é uma passagem bíblica, claro, que fala assim, águas vivas fluem do trono de Deus. E quando fala de água, Jesus ele é a fonte dessa água viva. E Deus me ministrou, ele falou assim, nós somos 70% água no nosso corpo. E quando Jesus vai e fala assim, olha, vai lá, né, entra no tanque, quando falou para o leproso, vai lá, lava o teu rosto, quando falou para esse cego, é como se ele transferisse aquela água. É como se Jesus tirasse aquela água impura e colocasse a água viva dentro de nós. Quando nós recebemos Deus, Ele faz isso, Ele retira essa água impura de dentro do nosso corpo. A palavra diz que rios jorram do trono de Deus.
Ele diz que Jesus é a fonte de água viva. A palavra diz, quem tem sede, vem a mim. É como se Jesus falasse, olha, eu estou aqui para tirar essa impureza, essa água suja da tua vida e fazer com que novas águas entrem no seu corpo. E para finalizar, antes de orar, eu quero ler com vocês Isaías 43:1. Que fala assim, Isaías 43:1. É isso, é a vibração da voz de Jesus. É tão tremendo isso, né? Estou vendo aqui na live, viu, gente? É a vibração da voz de Jesus. Meu Deus, que tremendo. Às vezes a gente acha que não escuta a Deus, né? Nós esperamos que venha uma pessoa. Quantas vezes eu orei isso? Meu Deus, eu falava assim, Deus, o Senhor me usa para orar pelas pessoas, revelando tantas coisas. Olha, eu só quero que o Senhor envie alguém para orar por mim. Porque nós temos essa necessidade, né, física, né? Que a pessoa toca, a pessoa vem e fala. E quantas vezes Deus falou para mim assim, não, minha filha, sou eu e você. Sou eu que vou falar com você. Não espera vir de ninguém, sou eu que vou falar. Isaías 43:1 fala assim, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Glória a Deus. Deus, Ele nos resgatou através da cruz. Ele nos chamou pelo nome. E Ele declara, você é meu. O diabo, ele não tem mais poder sobre a nossa área física, emocional e espiritual. Porque Deus, Ele declara, você é meu. Deus, Ele pode até deixar o inimigo, né? Que fala assim, nos peneirar, né? Mas é para a honra e para a glória dEle. Ele deixa o inimigo peneirar. Mas Ele nos garante, a tua palavra nos garante que nós somos dEle. E que Ele nos conhece pelo nome. Eu fico imaginando os céus, os anjos e querubins, 24 horas. Para nós, o nosso relógio, né? Mas lá dia e noite, o tempo todo. Adorando a Deus, o tempo todo adorando a Deus. Os anjos esperando que Deus libere uma palavra para que Ele possa operar nas nossas vidas. E diante de tantos filhos, Ele me conhece pelo nome. Eu vejo como isso é lindo. Meu Deus. Se você perguntar para os seus pais sobre o seu nome, né? Eu já fiz tantos trabalhos desses na escola. Minha mãe queria um nome, meu pai queria outro. No meio do caminho, meu pai foi lá e mudou e colocou Eliana. Ele fala isso. Minha mãe queria Jéssica e meu pai queria Eliana. Aí ele que foi, né? Ele que foi, ficou Eliana. Glória a Deus. Mas assim, às vezes você fala, mas meus pais escolheram meu nome, né? Não tem nada a ver isso. Não, a palavra de Deus fala, eu te chamei pelo nome. Deus já sabe exatamente como vai ser a nossa vida. Ele sabe as dores que nós vamos passar. Até isso Deus sabe. Deus sabe as dores que nós vamos passar. Mas Ele diz, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não importa a dor que você passe. Nós somos de Deus. Eu quero que você já se coloque em pé, porque eu não quero me demorar, eu quero orar agora. Porque eu sei que Deus marcou essa noite, o 5º dia da festa de Hanukkah, para falar sobre milagres de cura. Eu sei que Deus vai fazer isso. Se os intercessores quiserem vir também orar, vou tirar meu sapato para não cair. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E eu quero que você coloque na sua mente aquilo que você deseja que Deus te cure essa noite. Eu quero que você coloque na sua mente todo o sofrimento que você passou até o dia chamado hoje. Eu quero que você coloque na sua mente todo o julgamento, toda a zombaria, toda a desesperança que você teve até o dia chamado hoje. Coloque na sua mente. Deus, nós apresentamos a tua igreja diante de ti, papai. A tua igreja física e a tua igreja virtual. Nós colocamos as pessoas, papai amado, que verão esse vídeo, pai. Porque a tua palavra, ela é eterna, ela não muda.
Essa palavra, Espírito Santo de Deus, vai cumprir o propósito dela, Senhor. Não importa o tempo, Deus. Doce Espírito Santo de Deus, nós queremos profetizar a cura, Senhor, do teu povo. Doce Espírito Santo de Deus, nós queremos profetizar, Senhor, que onde há, Pai amado, uma pessoa com depressão, Senhor, doce Espírito Santo de Deus, o teu Espírito é vida, Senhor. Se há alguém que pode mudar, Senhor, o leito de morte em vida, é o Senhor, papai. Doce Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante de ti, papai amado, todas as pessoas, papai amado, com depressão nesse momento, papai. Todas as pessoas com pensamento suicida, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, todas as pessoas, papai amado, com crise emocional, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, vai, Senhor. Vai com teu Espírito, Senhor. Visita agora essa pessoa, Senhor. Coloca mesmo teu Espírito de vida, Senhor. Coloca vida, Senhor. Coloca vida, Senhor. Que ela venha mesmo agora se encher de vida, Senhor. Ela pode não estar vendo essa live, Senhor, mas onde ela estiver, Senhor, ela vai sentir agora o teu Espírito de vida, Senhor. O teu trono flui em rios de águas vivas, Senhor. Deposita mesmo a tua água viva. Tu és a fonte de água viva, Senhor. Entra mesmo no nosso espírito, Senhor. Muda mesmo, Senhor, o nosso coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Nós o colocamos na tua presença agora, Senhor, pela cura física, Senhor. Pai amado, nesse momento, Pai amado, nesse atual momento em que o mundo parou, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor, os leitos de morte, Senhor. A tua palavra diz que Jesus ressuscitou, Senhor. Ressuscitou os mortos, papai amado. E nós em unidade, papai, te pedimos. Visita agora as UTIs, Senhor. Visita agora os hospitais, Senhor. Visita agora as pessoas que estão numa cama, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, visita as pessoas, papai amado, que de alguma forma, Senhor, estão debilitadas fisicamente, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, nós profetizamos a cura, Senhor. Nós profetizamos a cura, Senhor. Nós recebemos a tua cura, Senhor. Nós recebemos a tua cura, Senhor, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Em teu nome há poder, Jesus. Em teu nome há poder, Jesus. Nós liberamos o teu poder, papai amado. Venha com o teu poder do alto, Senhor. Festa de Hanukkah, festa das luzes, Senhor. Venha com a tua luz, Senhor, onde há escuridão, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Efatá, abra-se o céu sobre as nossas vidas. Abra-se o céu sobre as nossas casas. Abra-se o céu sobre os nossos filhos. Abra-se os céus, papai amado, sobre este mundo. Doce Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, as nações da terra, Senhor. Visita a terra das nações da terra, Senhor. A terra, papai amado, fala de prosperidade, Senhor. A terra fala, pai amado, de solo, de semente, Senhor. Visita, Senhor, a terra, papai amado. Doce Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão, papai. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes nós não cremos na tua palavra, Senhor. Nós não cremos na tua palavra, papai amado. E essa noite, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, nos perdoa, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, caminha conosco, Senhor. Caminha conosco, Senhor. Caminha lado a lado conosco, Senhor. Oh, nosso Espírito Santo de Deus, Tu és aquele, Senhor, que nos pega no colo, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos esconde debaixo das Tuas asas. Tu é aquele, Senhor, que nos envia, papai amado, suprimento. Oh, nosso Espírito Santo de Deus, Tu és aquele, Senhor, que ressuscita mortos, Senhor. Tu és aquele, Espírito Santo de Deus, amigo, conselheiro, fiel. Tu és o príncipe da paz. Tu és o leão da tribo de Judá, Senhor. E quando Tu declaras, Espírito Santo de Deus, quando há um decreto do céu, Senhor, para nós, algo muda nas nossas vidas, Senhor. Então nós declaramos Efatá. Abre-se, Senhor. Abra-te, Senhor. Abra-te, Senhor. Abra-te, Senhor. Abra
Abra-te, Senhor, porque do teu trono fluem rios de águas vivas. Abra-te, Senhor, abra-te, Senhor. Nós declaramos: abra-te, Senhor. Nada fechado, Senhor. Abra-te, Senhor. Efatá, abra-se, 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 Senhor. Abra-se, Senhor, abra-se, Senhor. Nós declaramos, Senhor, agradecidos, Papai amado, porque eu tenho certeza, convicção no meu coração que o Senhor virou uma chave na nossa vida no dia de hoje. Obrigada, Papai, obrigada, Papai, obrigada, Papai, obrigada, Papai. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você possa sair deste lugar abençoado. E você que está nessa live também, você possa, sabe, sair abençoado em nome de Jesus. Vá em paz, o Senhor te conduz em segurança. Em nome de Jesus. Beijo no coração.